Na dica técnica desse mês, a gente vai falar um pouco sobre o OpenStreetMap, vai conhecer mais das suas camadas e vai aprender a habilitar a opção de visualização por satélite. Então, primeiramente, a gente vai abrir o AueMan. Vamos abrir o Wither Landscape. A gente vai clicar em qualquer botão para poder abrir o AutoCAD e a gente vai clicar em Sim. E assim que abrir, a gente vai clicar em Start Drawing para poder criar um arquivo em branco. A gente vai clicar em Terreno, lá no Wither Landscape, e vai clicar em Baixar curvas de nível da internet. E aí a gente tem o nosso OpenStreetMap aberto. Na barra lateral, a gente vai clicar no ícone Camadas. E ele vai abrir todas as camadas que ele tem ali para visualização no momento. Então, a gente tem a padrão, a Cyclosm, a Ciclístico, a de transporte público, a OPNV Kart, e a Humanitário. E essas camadas, elas servem para a gente poder conseguir sobressaltar alguns itens que a gente pode usar como referência na hora de buscar o nosso terreno. Porém, mesmo com essas camadas padrão, a gente não tem a possibilidade de conseguir ver por satélite. Então, a gente só tem esses 6 tipos de camadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no modo editável do OpenStreetMap. Na barra superior, tem um botão que chama Editar. Se a gente clicar, ele vai falar para a gente poder fazer um login. E aí, a gente entra agora num pouco da história do OpenStreetMap. Ele foi, teoricamente, inaugurado em 2004. E ele é um mapa completamente editável e aberto. Ele é conhecido carinhosamente como a Wikipédia dos mapas. Por quê? Porque ele é completamente gratuito e qualquer pessoa pode entrar no editar, se ela tiver uma conta, que também é gratuita. E, por exemplo, eu construí, né, uma casa nessa parte do terreno e ela não está no mapa. Então, eu quero colocar a minha casa aqui no mapa. Então, você pode colocar a sua casa, que todo mundo no mundo vai poder ver quando a pessoa olhar esse terreno pelo OpenStreetMap. Ah, mas eu quero criar uma reserva. Então, criei uma reserva, fiz uma reserva ambiental, uma reserva verde. Você pode clicar no editar, abrir uma reserva e todo mundo do mundo vai conseguir ver que aqui tem uma reserva. Então, você pode fazer, né, criar uma conta para poder ter acesso a essas coisas gratuitamente. Mas aqui, no caso, a gente vai clicar em entrar para a gente poder conseguir entrar no modo editável. Com o nosso e-mail e a nossa senha inserida, a gente clica em entrar. E agora, com a gente já logado, a gente pode clicar em editar, editar agora, e ele automaticamente vai abrir uma opção de visualização em satélite. Então, se a gente clicar em inspecionar, a gente some com a barra lateral. Quando a gente clica em camada novamente, a gente tem outro tipo de plano de fundo. Muito mais opções de quando a gente não tinha logado, quando a gente tinha as opções padrão. Junto com essas opções de fundo a mais, a gente tem também as opções padrão, que a gente pode, inclusive, sobrepor. A gente pode também editar o brilho, contraste, saturação, nitidez.
A gente pode deslocar a imagem do mapa. Mas aqui a gente consegue também colocar imagens globais de outras empresas, por exemplo. A gente tem a do Bing. A gente consegue colocar na da Esri, por exemplo, que é esse mapa. A gente pode voltar com o do OpenStreetMap padrão. A gente pode colocar só com relevo. Com a da Maxar Premium, que também é uma vista em satélite. Então, a gente consegue escolher. Então, eu vou aqui fechar camadas. Então, show! A gente conseguiu habilitar a nossa visualização em satélite. Mas, por que que isso ajudaria a gente? Se a gente não tem o endereço, por que a gente só não digita o endereço e vai aparecer o mapa? Porque pode ser que a gente tenha terrenos muito difíceis de encontrar. Terrenos no meio do mato, por exemplo. Eu vou colocar aqui um terreno para a gente conseguir ver. Buscar no mundo todo. Vamos clicar em inspecionar para poder sumir a barra lateral. E a gente tem aqui vários terrenos que a gente consegue identificar, né, usando um mapa em satélite, usando a visualização em satélite. Mas eu vou pegar aqui um terreno em específico. Este terreno aqui, por exemplo, a gente consegue ver as delimitações, demarcações do terreno. Se a gente vai em camadas de novo e usa a padrão, não tem nada. Então, a gente não consegue saber nem mais ou menos aonde que está aquele nosso terreno, porque ele está no meio do nada. Então, se a gente coloca a visualização em satélite, vou colocar da Mapbox, a gente consegue centralizar esse terreno. A gente consegue marcar um ponto, né? Marcar visualmente, né? Um ponto onde começaria, onde terminaria esse terreno. Então, com ele bem justinho na tela, a gente pode clicar em gerar terreno, que ele vai importar as curvas de nível próximo àquele terreno. Então, o terreno está aqui, né, que a gente marcou visualmente. Ele começa aqui nessa quebradinha e termina nessa outra quebradinha. Então, a gente consegue saber mais ou menos, né, onde ele começa e onde ele termina. Então, temos aqui importados nossas curvas de nível.